Fala galera, Arnaldo GK, soluções em tecnologia automotiva. Galera, vamos para mais um vídeo aí do nosso canal, mais um videozinho básico, né? Um vídeo dica para vocês. A gente tá com esse Uno aqui 2021, Uno 1.0, sistema de injeção eletrônica, o ME, aquele Bosch pequenininho, né? O ME 17.0.3 ou é .3.0, não me recordo agora, mas vai ser o .3.0, beleza? Vamos lá, pessoal, esse carro chegou pra gente com avaria no sistema de arrefecimento. O cliente vinha para a oficina para substituir a lâmpada do farol, né? É um cliente nosso. E quando chegou na esquina da nossa oficina, o carro foi e estourou uma mangueira, né, de água, a mangueira do retorno daqui do reservatório de água, aqui pega na partezinha inferior do reservatório, e também estourou o próprio reservatório de água, né? Já tinha fissuras, beleza? Então, automaticamente já passamos para ele que tinha que comprar os componentes, né? Tanto o reservatório de água, como também a conexãozinha da mangueira que pega aqui, né, na válvula termostática. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Ó, chega aqui. A mangueira. Essa aqui, pessoal, é a mangueirinha do retorno, certo? Que ela pega aqui no corpo, né? Acima do corpo da válvula termostática, certo? O intuito desse vídeo aqui, pessoal, é falar para vocês o seguinte: nada no sistema de arrefecimento, né, estoura à toa, né? Nenhum mangote, nenhum radiador, muito menos o reservatório de água, né, o tanque de expansão. Porque a gente sempre vai ter alguma avaria que vai fazer com que esses componentes, né, entrem em colapso, né? Sendo que em algumas situações, obviamente, pode acontecer de romper, né, por tempo de uso, né? Mas não é à toa, foi o tempo de uso, excedeu o tempo de uso, não teve uma manutenção preditiva, né, nem uma preventiva, e aí o componente veio a se deteriorar. O que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, quando vocês pegarem na oficina de vocês uma situação dessa, principalmente para quem está começando agora, e tem muito mecânico também, mas muito mecânico mesmo, que fazem a substituição dos componentes e libera o carro, ou então faz a substituição do componente e já coloca o carro em funcionamento, esperando o carro aquecer para testar os eletroventiladores. Quando você tem ferramenta de diagnóstico, pessoal, não precisa esperar esse tempo do carro aquecer, né, para você poder fazer os testes e dar um diagnóstico mais avançado, né, e mais esmiuçado para o cliente. Ou seja, você consegue fazer os testes com o scanner sem a necessidade do carro estar em funcionamento, nesse caso aqui, certo? E também já para prever um retrabalho, ou seja, montar tudo, aquecer o carro, esperar disparar, e vai ver que o carro não vai disparar, e aí você vai ter que desmontar tudo novamente para poder explicar para o cliente que ainda tem problema no carro dele, que alguma coisa causou, né, a deterioração desses componentes, né, o colapso. Vamos lá, aqui no nosso esquema elétrico, eu vou mostrar para vocês, a gente tem aqui o relé da segunda velocidade, o da primeira e o da segunda velocidade, certo? Esse daqui é o da segunda velocidade e esse aqui é o da primeira. A gente não tem nenhuma avaria de ambos, nenhuma avaria registrada no scanner. Se a gente tiver um problema aqui na parte da bobina, certo? De ambos os relés ou em apenas um, certo? A gente vai ter uma avaria gravada no módulo de injeção. E aí a gente vai conseguir identificar com o scanner, ou seja, a central manda um negativo para o relé da segunda velocidade e também manda um negativo para o relé da primeira velocidade, ou seja, se não tiver um positivo passando por dentro da bobina aqui e a central monitorando esse consumo de corrente, né, ela vai gerar um DTC acusando um dos relés. Não é o caso, certo? Então, o que acontece? Eu já sei que os relés vão estar, né, parcialmente normais, certo? Ou seja, operando normal. Então, eu entro com o scanner e faço o acionamento dos dois relés, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte: o primeiro relé, né, que costuma dar muito problema nesses carros aqui, não o relé, mas sim a resistência. E às vezes o cliente nem sabe que ele está com problema na resistência, e às vezes também o profissional que recebe o carro na oficina também não sabe. Então isso aqui é um teste que eu sempre faço na minha oficina aqui, quando eu pego os veículos para fazer funcionamento. É fazer o teste da primeira velocidade do eletroventilador, porque às vezes os clientes estão trabalhando só com a segunda velocidade, e aí ele tem radiador que tem a vida curta, tem mangote que tem a vida curta, tem tanque de expansão, uma série de coisas podem causar no carro. Já peguei casos aqui, aquele motor torque, né, que o sensor de fase estava queimando bastante de um veículo, e quando eu fui olhar, analisar a fundo por que é que estava queimando muito, era a primeira velocidade do eletroventilador que não estava entrando. Então o carro trabalhava um pouco acima, né, da temperatura,
E depois que a gente resolveu a primeira velocidade, obviamente, a gente catalogou, né, a quilometragem do veículo e não queimou mais o sensor de fase. Ou seja, o cliente está rodando com o carro já tem na média de acredito que tem uns 2 anos, né? E esse carro a gente fez 2 trocas em 1 ano, o sensor de fase, certo? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para testar o sistema aqui? Simples, com scanner, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui é que eu liguei o osciloscópio justamente para fazer um teste mais prático, né? Mas a gente vai testar também com a canetinha de polaridade, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou testar, o primeiro passo que eu vou testar aqui, o relé da primeira velocidade, certo? A gente vai solicitar que a central alimente a bobina do relé, então vai vir uma tensão aqui para a resistência, certo? No pino 1 da resistência. E no pino 2 também é para sair uma tensão, beleza? Então vamos fazer logo o teste da resistência e a gente vai ver o que é que a gente vai encontrar aí, beleza? Bom, aqui no canal 2 a gente tem a entrada da resistência, o pino 1, e no canal 3 a gente tem a saída da resistência, da primeira velocidade, que vai fazer com que o ventilador ele entre menos. Então eu vou acionar o scanner aqui da primeira velocidade, certo? A gente vai ver aqui, acionei a primeira velocidade, você viu aqui, ó, a tensão subiu no canal 2, certo? A gente tem aqui 12 volts, e a saída da resistência, que seria o canal 3, a gente está em 0, certo? A central desacoplou, vamos acoplar novamente, ou seja, pino 1 da resistência está entrando nos 12 volts, mas o pino 3, que era para sair média de 10, 9 volts, que é a primeira velocidade, diminuindo a velocidade do eletroventilador, porque a velocidade é controlada através da tensão, não tem nada, tá 0, ou seja, aqui a gente já tem um defeito de resistência, ou seja, a resistência é essa aqui, né, pessoal? A maioria de vocês vão saber, tá aqui, eu deixei aqui fora no local, certo? É ela aqui, ou seja, a gente já tem um defeito na resistência, né? Que é justamente naquele diodozinho da resistência. O segundo teste que eu vou fazer agora vai ser na velocidade 2, certo? A velocidade 2, a gente vai vir aqui nesse relé, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai solicitar com o scanner, que é a central humana e negativa aqui para a bobina do relé. Então ele vai fechar aqui a bobina e vai vir a tensão para o eletroventilador. Mas notem uma coisa, notem que a saída do relé da segunda velocidade, que vem direto para o eletroventilador, não passa por resistência. Por quê? Porque a tensão de bateria vai estar aqui no eletroventilador. Já está falando, segunda velocidade, então o eletroventilador vai entrar com uma RPM acima da primeira velocidade. Então, para isso, não tem que ter nenhuma resistência diminuindo aí a tensão, certo? Então, uma outra situação é que a saída do relé da segunda velocidade, né, que vem para o eletroventilador, tem uma ligação, certo? Tem um jump aqui com a saída da resistência, justamente no pino 2, onde a gente não tinha nenhum valor de tensão. E quando a gente testou a primeira velocidade, a tensão veio para aqui, entrou na resistência, mas não saiu aqui no pino 2. Então, quando eu testar aqui a segunda velocidade, automaticamente eu já vou testar, né, esse relé aqui, vou testar o eletroventilador e vou testar também a saída aqui da resistência, a integridade do chicote, porque a minha agulha aqui no osciloscópio eu coloquei aqui no pino 2. Então, quando eu injetar a tensão aqui, eu tenho uma agulha aqui também no conector do ventilador. Quando eu injetar a tensão aqui no ventilador, como aqui tem um jump, aqui na resistência eu também vou ter uma tensão, onde não tinha na primeira velocidade. Vou mostrar para vocês agora, né? Vou fazer o teste de novo na primeira velocidade. A gente vai ter a tensão aqui no pino 1 da resistência, que é o canal 2, certo? Mas no 3, que é a saída da resistência, não vai ter nada. Olha lá, tensão, 12 volts. Mas na saída no canal 3, nada. Agora eu vou testar a segunda velocidade do eletroventilador. Vocês vão notar que aqui o canal 1 está ligado no conector do eletroventilador. Vem aqui. Tá vendo aqui? Esse aqui, pessoal, é o conector do eletroventilador, onde está o canal 1. E aqui no canal 3 está o pino, o canal 3 está ligado no pino 2 da resistência, né? Que não está saindo a tensão fazendo o teste da primeira velocidade. Quando eu for testar a segunda velocidade, se a instalação estiver íntegra, né, da interligação, né, do jump do eletroventilador com a saída da resistência, esses dois canais aqui é para estar com tensão de bateria, certo? Vamos acionar aqui segunda velocidade. Pronto, pessoal, tá vendo aqui, ó, segunda velocidade acionada. Então a gente tem canal 3, tensão de 12 volts, certo? E canal 1, 12 volts também, ou seja,
o meu valor de tensão, a minha tensão de bateria, está saindo aqui do relé, que o scanner mandou a central acionar, está vindo para o eletroventilador, certo? E também está vindo para aqui, para a resistência. Mas não vai sair aqui. Obviamente, é por isso que tem na resistência, tem um diodozinho. Eu vou tirar a resistência aqui para vocês verem, certo? Ó, pessoal, é por isso que aqui na resistência, ó, tem esse diodozinho aqui, ó. Estão vendo aqui esse diodo? Justamente por isso. Porque quando eu acionar a segunda velocidade, quando o sistema acionar a segunda velocidade, vai vir uma tensão para o eletroventilador direto, certo? E vai estar interligado aqui, na saída da resistência. E por que ela não vem para esse pino 1 aqui, para dar um retorno aqui para esse relé? Que não teria problema nenhum, mas por que aqui não vem? Justamente por causa do diodo, certo? Ou seja, aqui, quando eu acionei a segunda velocidade, mais uma vez, eu já estou testando aqui o eletroventilador e estou testando também a saída da resistência, certo? Aí eu desliguei aqui os canais, deixa eu ligar aqui os dois canais aqui, certo? Por isso que embaixo não subiu, para não confundir a cabeça de vocês aí. Bom, liguei novamente, vamos lá acionar de novo. Vê se vai subir embaixo aí. Pronto, pessoal, beleza? O que aconteceu aí é que eu inverti o canal, né? Quando eu mexi aqui, eu acabei desligando lá a resistência sem querer. Mas vamos lá, eu só inverti o canal. O 3 passa a ser o canal 2, beleza? Quando eu aciono aqui a segunda velocidade, vai vir a tensão lá do relé da segunda velocidade e vai vir também interligado com o fio, né, de saída da resistência, que é esse pino aqui, ó. Simplesmente isso. Então, galera, com isso aí eu já consigo fazer o quê? Fazer um teste de todo o sistema com o osciloscópio. Mas eu também posso fazer esse teste com a canetinha de polaridade? Obviamente que posso. Muito simples, né? Isso aqui eu liguei o osciloscópio só para mostrar para vocês que a gente, com um único teste, né, a gente já consegue testar todo o sistema. Mas vamos fazer o teste com a canetinha de polaridade agora? Beleza? Vamos testar o eletroventilador, obviamente. Encosta aqui. Aqui, galera, vamos ver o que? O eletroventilador. Vamos fazer o teste aqui. A gente olha para o esquema elétrico e faz o teste. Vamos ver. Vamos testar o negativo, certo? E vamos testar a segunda velocidade do eletroventilador. Primeiro teste aqui do negativo. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é verificar o aterramento, certo? Tem aterramento aqui, ó. Beleza? Terceiro passo, vamos verificar se está chegando tensão de bateria, certo? Na entrada do eletroventilador. Vou acionar aqui segunda velocidade. Então a gente já sabe que tem tensão de bateria, certo? Ou seja, o eletroventilador desse carro está queimado. Depois que eu dei umas pancadinhas no fundo do eletroventilador, ele acabou funcionando. Agora vamos fazer o teste da resistência, né? A gente tem que ir partes por partes. Vamos testar para ver se a instalação, se essa instalação aqui está íntegra, olha. Essa instalação aqui sai do relé da segunda velocidade e está interligada com a saída da resistência da primeira velocidade, certo? Se está íntegra. Então a gente vai testar aqui no ventilador, já testou, vamos testar aqui agora esse pino 2 da resistência, que é conjugada com a saída da segunda velocidade, certo? Quando a gente injetar uma tensão na segunda velocidade, vai ter uma tensão aqui também na resistência. Pronto. Então a gente já sabe que esse chicote está inteiro. Agora vamos testar a primeira velocidade, que é a resistência. A gente tem que ter tensão nos dois pinos, testando a resistência, certo? Ou seja, eu vou ter que encaixar a resistência, porque a tensão vai passar por dentro aqui da resistência, certo? Vai passar pelo diodo e vai vir para o outro lado, se tiver íntegra. Se não tiver íntegra, já sabe que tem que trocar a resistência. Então vamos colocar aqui no pino 1. Vamos fazer o teste agora da primeira velocidade. Isso com scanner, viu, pessoal? Primeira velocidade. Vamos lá.
Simulei, pino 1, a gente já tem tensão de bateria. Vamos ver no pino 2. Pino 2 a gente não tem nada, ou seja, resistência aqui também já não presta, certo? E com certeza a gente também não vai ter a tensão de bateria aqui, certo? Por quê? Porque a resistência não presta. Então nesse caso, pessoal, essa dica aqui é justamente para isso. Pegou um veículo desse, né? Estourou mangueira, estourou reservatório de água, não deixe de fazer os testes, né, no sistema elétrico de refrigeração do carro, certo? Ou seja, envolve o eletroventilador, os dois relés, o relé de primeira e segunda velocidade e a resistência, certo? E essa dica aqui também vai servir para qualquer um teste, né? Se você tiver uma falha no eletroventilador, que é o caso desse carro, né, mas o cliente não sabia, se você tiver uma falha de relé, se você tiver uma falha aqui do relé, por exemplo, da primeira velocidade, quem alimenta a bobina é esse fusível, então se esse fusível queimar, vai gerar uma falha da segunda velocidade, no caso, né? Mas esse daqui, da primeira velocidade, o mesmo fusível que alimenta a linha 30 dele, também alimenta a bobina, então é mais difícil, né, a gente ter um problema da primeira velocidade, ele é mais robusto, né? Então, por isso que existe essa redundância aí, primeira e segunda velocidade, justamente para manter o veículo no nível de segurança, né, elevado na parte de refrigeração do motor, beleza, pessoal? Bom, mais um vídeo nosso aí, pessoal. Por favor, quem não for inscrito, se inscreve, dá aquele like lá, né? Espero que tenha conseguido passar algumas informações para você nesse vídeo, alguma dica bacana. E a gente encerra por aqui, beleza?